Bom, aqui é o programa que nós vamos passar a trabalhar com C Sharp, né? Então, vamos dizer assim, a ideia aqui é o mesmo que a gente já fez o quadrado. A gente fez o quadrado em Delphi, não é isso? E agora vamos fazer ele em C Sharp. Eh, Recomendaria desligar os celulares, os notebooks, prestar realmente atenção no negócio aqui, porque é aqui que o bicho vai pegar, certo? Tranquilo? Veja bem, ó, dentro do C Sharp, a estrutura da classe, ela não tem separação entre interface e implementation como tem lá no Delphi, certo? Não tem um header e a parte do código propriamente dito. Ele é tudo junto, né? Isso às vezes me gera confusão. Outra coisa, as cláusulas aqui, né? Aqui eu posso colocar essas cláusulas também nos métodos, não só nos atributos. Está definido como protected, está protegido, certo? Aqui eu posso definir eles como sendo métodos, né? Só que eu tenho características sutis que tem que tomar cuidado. Quando eu digo sutil, é realmente muito sutil, tá? Por exemplo, voltando ao padrão C, a gente trabalha com maiúsculo e minúsculo, certo? O que acontece? Primeiro, os atributos sempre em minúsculo, certo? Então, os atributos aqui a gente coloca todos eles escritos em minúsculo. Pelo menos a primeira letra tem que ser minúscula, certo? Posso ter maiúsculo na frente, mas tem que começar com minúsculo. Esse cara aqui é o nosso constructor, certo? Só que ele não tem a palavra constructor declarada para dizer que é constructor, como acontece lá no Delphi, certo? Lá eu tenho constructor, tenho destructor. É bem explícito, é bem destacado, né? O nome da classe, geralmente eu costumo colocar ela em maiúsculo e aqui eu costumo colocar ela sempre no plural. Quadrado aqui no caso não vai ficar muito legal, tá? Mas a ideia, as classes trabalhar sempre no plural, tá? Aí o que acontece? Bom, no constructor então eu vou inicializar as variáveis. Se for objeto, eu vou construir o objeto, certo? Mas aqui eu estou definindo os atributos, no caso. Qual o valor que ele vai iniciar, né? Aqui é um padrão de get e set. Nós vimos lá no Delphi, eu tenho um get e um set. É. O C Sharp ele tem várias opções de trabalhar a questão de gets e sets, certo? Esse padrão aqui é um padrão para, vamos dizer, amanhã vai trabalhar com Java, vai trabalhar com outras linguagens orientadas a objeto, e esse é o padrão que mais ou menos ilustra mais ou menos próximo do que acontece. Daria para fazer separadinho, bonitinho, como é o restante, mas o que que acontece? Eu vou ter um get e um set, certo? Eu tenho. Aí aqui é o igual com sinal de maior. Observe que aqui, no get set, o que aconteceu? Eu coloco ele com maiúsculo. Por isso que os atributos têm que começar com minúsculo, certo? E aqui eu estou usando embaixo ele em minúsculo. Aqui é o atributo propriamente dito. Esse aqui é como se fosse uma máscara para a gente poder trabalhar com getSet. E sempre que eu for utilizar ele, eu vou mostrar ele depois, eu uso ele em maiúsculo, daí no caso, na hora que eu estiver sendo usado. Não tinha que ser público de float lados? Não, é o atributo que está, é o mesmo nome que está aqui, ó. É o mesmo atributo, certo? Aqui eu estou fazendo um get da área. Assim como a gente fez lá no Delphi, lá, eu não preciso fazer o set, porque ele é calculável, certo? Oi, Mas o float lado, ele é o método que vai alterar, vai fazer o get set lá do lado. isso. Lado com R maiúsculo é o nome do método. É o nome do método. Só que ele é um tipo particular, get set, dentro do C Sharp, ele é diferente.
o método, ele vai vir assim. Ele vai vir a palavra, que no caso public, ele float, que ele vai retornar, poderia ser void, né, no caso, e aqui calc área, certo? E aqui eu tenho que ter os parênteses, entre parênteses, certo? Esse é um método normal, tá? Aí eu defini float, então eu dou return no cálculo que eu fiz aqui. Caso o get seria tipo o scanf. Não, o get, nós fizemos o get lá no Delphi. Tem function com get alguma coisa e set alguma coisa, certo? O set eu vou colocar o valor dentro do objeto, o get eu vou extrair o valor de dentro do objeto, né? Então, aqui é o mesmo código que a gente já fez, né? Então, aqui eu criei, lá no Lazarus a gente criou classes independentes. Aqui eu estou criando tudo numa única classe. Aqui é a classe interface. Sempre o constructor vai ser o quê? Ó, não tem atributos, do mesmo jeito que a gente fez lá no Delphi, certo? Eu não tenho, então, constructor é o nome da classe, public é o nome da classe. Eu não tenho float, eu não tenho void, eu não tenho nada. Esse é o cara que é constructor. Observe que ele é muito sutil, né? Então, fica tudo muito parecido as coisas. Esse é o ponto que tem que tomar cuidado, né? Então, aqui eu tenho o constructor que vai criar a interface, certo? Constructor do quadrado, a mesma forma. Eu tenho aqui. Eu posso ter mais de um constructor? Posso. Posso ter mais do que um constructor. Eu poderia vir aqui e colocar public, colocar lá quadrado e colocar lá float, lado, float. Ah, eu não vou ter área e perímetro, né? Mas vamos colocar lá, só para área. Vamos dizer que eu vou construir e vou colocar. É o mesmo nome da classe? É o mesmo nome da classe. É o mesmo. Aí o que acontece? Aqui eu vou ter algo assim. E aí quem é quem aqui? E o cara no final, o valor passado por fora que vai ser possível. Exatamente. Então observa. É uma questão sutil, mas o diz, quando eu coloco o diz aqui, eu estou dizendo que eu estou me referindo ao atributo lado que está aqui. O diz indica este, né? Que daria a ideia de ser o self, né? Que é você mesmo, próprio, certo? Então, quando eu tenho a palavra diz aqui, eu estou me referindo ao atributo lado da classe, certo? E esse lado sem nada aqui é o parâmetro que está passado aqui. Olha só a encrenca que pode acontecer, né? Fica tudo parecido, né? Como é que lado recebe lado, certo? Esse é um dos detalhes que tem que tomar cuidado, certo? E ele aceita, ele funciona? Funciona, certo? Então, o que acontece? A classe, de um modo geral, ele vai ficar bem mais simplificado do que o que a gente viu lá no Delphi, né? No Delphi ele está explícito, ele trabalha as palavras dizendo o que que é cada coisa. Aqui não, aqui é muito sutil, Estrutura não tem. não tem destructor. Ele trabalha com garbage collection, né? Então não vai ter destructor. Aqui, então peça, ele vai retornar, vou fazer como sendo simplesmente uma função, float. Não é, aqui é só o caso do quadrado, no caso que ele está retornando o lado, que é um valor só, né? Aí ele tem lá, tudo que ele vai ler, ó, observe que não é mais scanf. Scanf vocês vão fazer lá com o Luciano, lá em estrutura de dados, né? E o que que acontece aqui? A forma de dar leitura é console.readline. E o console.readline, ele vai ler sempre uma string, certo? Eles têm que converter. É, por isso que tem que ter o convert
Né? O to single é o float. Né? Poderia ser double, aí converte to double. Também usa. É. Só que daí usa to int 32, por exemplo, ou to int 64, tem o to int 16, certo? Aí faz lá, ele vai fazer a leitura, ele vai retornar por aqui, certo? Aí aqui, uma outra rotina que vai mostrar, no caso, né? Public void mostra resultado. Então, float área, float perímetro. E aqui na hora de dar o write, então o que acontece? Ele coloca, eu posso colocar esse chave zero aqui, indica o parâmetro, o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é o parâmetro zero. O segundo parâmetro, é o parâmetro um, certo? Aí eu coloco entre chaves, ele vai pegar na sequência que está ali. Tá? Tem outras formas de fazer. Vamos com calma para. Sempre começa com zero. É padrão C. Sempre começa com zero, certo? Identificar qual que é cada parâmetro ali dentro do. Ó, porque eu coloquei aqui, ele vai substituir no lugar da onde está aqui, vai substituir por área. E o segundo parâmetro vai substituir por perímetro, certo? Então, ele gera dessa forma. Aí aqui em cima eu criei o programa. Lá, ali os atributos, classe quadrada. Hum, Isso você já declarar de um analista preparado todos. isso. Exato. Aqui é a declaração, certo? Não esquentar nada, na verdade, são não, não precisava exposição de assim. Cerveja, você não precisa comprar isso. Mas nós vamos trabalhar, aqui no caso, ele serve da mesma maneira, certo? Eu posso ter métodos e colocar métodos e atributos, só que eu tenho que declarar explicitamente para cada linha, certo? Vamos dizer lá, vou pegar o calc e a área aqui. É que aqui o formato, se eu for colocar lá, protect tag, posso colocar, certo? Tranquilo? Mas ele vai definir como sendo um método privado, protegido, no caso, né? Ok? Aí o que acontece no programa? Tá bem, eu tenho os atributos. Os atributos são objetos, certo? Aí o que eu tenho? Aqui é a instanciação, aqui está definido como sendo protected, o tipo, assim como a gente definiu no outro lá o tipo primeiro, e depois o nome do objeto. Inter é o nome da classe, a inter é o nome do objeto, certo? Definir os objetos, vem no constructor, certo? Constructor é public mais o nome da classe. Aí o que eu tenho? Vou mandar instanciar. A instanciação dentro do C Sharp é o objeto, recebe new, a instância, a classe, o método, constructor. Tá? Esse é o constructor, certo? Estou invocando o constructor aqui. E o new quer dizer que ele vai criar um novo, certo? O new vai indicar que eu vou instanciar um novo objeto. Tá? Aqui no execute, então, eu vou criar uma variável local, fiz com que ela recebesse o resultado da interface. Poderia fazer direto aqui? Até poderia fazer direto aqui, mas é para ilustrar como é que eu posso trabalhar com as variáveis, certo? Então, defini ela como float, ela recebeu o valor do lado. Aí, ó, aqui o que acontece? Olha lá o set. Tá vendo o maiúsculo aqui? Fala. O new ele vai criar o quadro dentro do objeto, o quadrado, ou lá no caso, dentro da classe quadrado. Isso? Vai criar uma instância da classe quadrado e vai atribuir para o qua, Isso. Sim. certo? Assim como uma instância da classe inter dentro a inter, né? É objeto, né?
Poderia usar tudo com o, poderia usar tudo com o, né? O, qua, o, a, o inter poderia ser, certo? A ideia de o de objeto, certo? Eu costumo usar o a indicando masculino e feminino, vamos dizer assim, dependendo do que é a classe, né? Vai ficar um pouco mais suave, no caso, certo? Então, ele vai criar aqui, eu vou construir o objeto, ele tem o programa, ele vai instanciar os dois objetos, vou mandar executar. Então, ele vai pedir lá para o quadrado, lá peça o lado, vai setar o valor para o lado, né? Vai calcular a área, calcular o perímetro, que aqui eu coloquei ele para calcular, certo? E daí vai mostrar o resultado. Eu pego o A quando mostrar os resultados, certo? E o que é o nosso projeto que tem lá no Delphi? É esse cara aqui, ó. Observe, eu criei as classes, eu criei, ó, deixa eu tirar aqui. Aqui vem o que ele cria, o Online GDB lá cria a estrutura básica lá, certo? Eu fui lá e no lugar do write lá, Hello World lá, para escrever Olá Mundo, então fui lá, ó, o programa, eu disse que é o app igual new programa. Fui lá, instanciou o app, certo? Aí o app.executes. Ele vai lá e executa. Não tem destructor porque o garbage collection é o que vai destruir. Ou seja, conforme você fechar o programa, ele desocupou aquele espaço de memória, ele mesmo vai lá e libera aquele endereçamento de memória que você liberou, né? Ele parou de executar o programa, ele vai lá e limpa, tá? Só se você fechar. É que no nosso caso agora, no terceiro período, nós não vamos fechar nada, nenhum objeto no meio do caminho. Mas ele seria, esse o conceito. Conforme vai fechando, ele vai liberando o endereçamento de memória, tá? Aqui está o código, ó, certo? Então, o código conforme. Oi? Não, o get, o que acontece? Aqui embaixo você está falando? Aonde? Não, esse é o padrão do get. Aqui, ó, get set. Então, vamos dizer assim, eu vou indicar que esse cara aqui, que é o meu atributo, o get vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele vai retornar o valor do lado minúsculo, que é esse cara que está aqui. Então, o valor que tiver aqui, ele vai retornar no get. E o set é o quê? O lado vai receber. Quando ele recebe, então, seria o value aqui. Ele vai atribuir o valor ao atributo lado, que é esse cara mesmo, e ele vai jogar o valor que vai receber, como eu não tenho um valor, né? Value é para indicar o valor, ele vai atribuir ao atributo lado, ok? Deu para entender por que que o C Sharp, se você pegar ele sem você entender que existe um constructor, que o constructor vai lá e executa e funciona, certo? Se você olhar direto aqui, agora vocês sabem que existe constructor. Quem que é o constructor aqui, certo? Mas se você não vê, ele não tem no C Sharp, ele não tem nada que diga, esse cara é o constructor. Ele não se manifesta. Gets e set, nós fizemos get e set separado lá no Delphi, certo? Aqui é tudo junto, né? Existem outras formas? Existe. O problema das outras formas é que não é comum as outras linguagens de programação, certo? As outras linguagens de programação usam o conceito get-set, conforme a gente viu em Lazarus, certo? Eu tenho um get e um set, um comando para cada um. Aqui já é formato diferente, certo? E vamos dizer assim, pode ser que depois surjam outras formas de fazer gets e sets, certo? Mas vamos procurar manter um padrão que seja mais ou menos de várias linguagens diferentes, que daí pelo menos vocês vão ter condições de amanhã, se tiver que mudar de linguagem de programação,
não tem dificuldade em entender esse processo, beleza? E não é mais trabalhoso com o que foi feito em Lazarus, mais tranquilo nesse formato e, e tem o mesmo significado, certo? A diferença é que no Lazarus ou no Delphi você tem um destructor, você tem que destruir os objetos. Aqui você não precisa destruir os objetos, certo? Que o Garbage Collection vai fazer esse papel, tá? Tá claro o código aqui? Bem, bem pouco. É mais limpo. Igual no futuro. Captura. Certo. Não pensamos sobre isso. Hã? É melhor escondido. Então, aí tem coisas sutis, né? Como que é o caso do get set, a questão do maiúsculo e minúsculo. No caso, a linguagem C Sharp, como é derivada de C, ele vai ter a distinção entre maiúsculo e minúsculo. Lá no Delphi, lá não tinha problema. Pode escrever maiúsculo e minúsculo, ele vai rodar igual. Aqui não. Esse programa tem como botar ponto em Lagos? Não, Não? não. Tem que usar outro São aplicativo. compiladores diferentes, né? Tem o Visual Studio, no caso, que é esse cara aqui, mas por enquanto a gente não precisa dele. A gente vai usar ele para trabalhar com a interface gráfica, mas isso no próximo período, não agora. Então, vai usar só o formato de DB, eu acho. É. Aí eu coloco ele para rodar. Deixa eu diminuir o zoom aqui, né? Aí pede lá, entra para um lado, diz aí o lado aí. Claro. Ah, não, claro não. Isso aí. 4 vai dar 16, 16? Pô, sentido faz. Certo? Simples, né? Prático. Bem simples. É, não, na prática é mesmo. Só que o problema é de que tão limpo que ele é, se não praticar, não- se perde, certo? Agora sabe que existe um constructor, existe forma de definir claramente o que é o constructor e como é que você vai trabalhar, certo? Aí dá condições de, então, cadê o constructor? Aí você pode procurar para ver cadê o constructor no programa, certo? Sabendo o que que é o construtor, né? Que ele faz o papel de construir o objeto. Bacana? Dúvidas? Você pode mostrar de novo a parte da interface? Posso pegar no bloco de notas que é mais. Cadê meu bloco de notas? Aí. É tudo junto, você. Na verdade, no Delphi também dá para fazer tudo junto, certo? Só uma unit, no caso. É, mas é. Oi. Esse plugin que é plugin Inter e app não é no começo. É a mesma coisa que a gente fazia no Lazarus. O que que é que a gente faz lá? Oi? Isso, exatamente. Entendeu? Ó, aqui também, vamos dizer lá no quadrado, aqui na Inter, né? Aqui. Ó, eu só abro e fecho. Peguei End, certo? Então a gente faz a mesma coisa aqui, né? Eu tenho que ter constructor, tem que ter constructor, certo? Tranquilo? Beleza. Agora eu quero o programa do ponto, como eu havia conversado na semana passada, em C Sharp. Não, não, agora é 21h59, nós temos 20 minutos para vocês fazerem. É, não precisa. No bloco de notas, é no papel, não vai precisar. Aqui, ó.
A versão do papel não precisa de VS Code, não precisa de compilador, não precisa nem de computador. Olha, que maravilha. É. Hã? Claro que precisa. Como assim precisa estar certo? Que absurdo. Vamos lá? Sim. O convert aqui, ó, só aproveitando aqui nós vamos ter alguns formatos, né? Vamos dizer assim. Tem que usar o termo convert, que é a conversão, né? Aí tem lá o T maiúsculo aqui, pode ser to int 32, por exemplo, que vai converter ele para inteiro, certo? Ou pode ser int 64 aqui também, depende do tamanho do valor, né? Pode precisar. Ele vai ter além do single lá, vai ter o to double. Aqui dentro geralmente vai ser o valor que vai ser lido, né? Uma variável que sempre vai ser string, no caso, né? Certo? Que outras conversões tem? To int, to double, to single. São esses que nós vamos utilizar, hein? Certo? Que são as conversões de valores. Depois, se tiver mais algum, eu passo para vocês aí, tá? Mas ele mudou o formato da linguagem C lá do printf, né? Então, o write aqui eu consigo, é bem mais simples, é bem mais próximo do que a gente estava fazendo com o Delphi lá, que é bem mais tranquilo, né? A leitura também, então, já não preciso mais usar o scanf, posso usar console.readline, certo? E o console como readline, como eu disse, ele lê tudo com formato string. Aí tem que converter ele para inteiro, converter ele para double, para float, para converter, fazer as conversões dele dos respectivos tipos, certo? E nesse ponto facilita bastante já, né? Não preciso mexer com máscara, não coloquei máscara nenhuma. Ponto 2 que usava lá no printf, né? Colocar as casas decimais, ou 2.8, 2.2 no caso do Delphi, não tem necessidade de utilizar, certo? E o código sai tranquilo. Esse eu não fiz. Oi? O símbolo ali aqui. É o float. Porque double é dobro, né? Então, o float seria o simples, né? Vamos dizer assim, cada linguagem tem as suas peculiaridades, né? Então, quem desenvolveu a linguagem, o arquiteto, resolveu colocar ele tudo como string, porque, vamos dizer assim, o formato dos formulários, que é a parte de interface gráfica, que vai ser depois do meio do ano para frente, ela trabalha sempre com espaços tudo string. Então já aproveitou e já colocou tudo nesse formato, né? Mas nesse ponto o Delphi ele já lê real, ele lê inteiro, lê formato para você colocar variável, né? Certo? Mas aí é uma característica de cada linguagem, né? O JavaScript também você vai ter que converter, né? Certo? As leituras que são feitas no HTML, lá no CSS, geralmente vai ser o tipo string lá, né? Então, é uma característica, o JavaScript também veio da linguagem C, então ele segue mais ou menos o mesmo parâmetro. É o padrão. Tá? Bacana? Então, continuamos tendo a questão de que eu posso ter mais de que um constructor, como a gente viu lá no Delphi. Aqui no C Sharp também temos essa mesma característica, né? Temos o get set, posso ter só o get, não preciso ter
não sou obrigado a ter os dois, né? Conforme a gente fez lá no Delphi também, a gente fez dessa maneira, né? E como eu disse que ia fazer, a gente mostrar os dois formatos, né? Que é esse e do Lazarus aqui que a gente fez, né? Que é a versão, a mesma versão dos dois, certo? Não é isso? Fala. Para fazer a parte dos pontos, a raiz quadrada, é a mesma coisa, né? É o mesmo SQRT. E para incluir uma biblioteca, pô, a gente, né? O C Sharp, ele, no caso aqui da, das classes aqui, ele considera esse system aqui, ele considera que tem tudo que você precisa. Vamos entender assim. No Delphi, você precisa dar o uses lá, porque você vai usar tal biblioteca e ele vai incrementar no código executável, certo? O C Sharp, o que acontece? Assim como o Java, ele está usando o framework .NET. Onde que está o framework .NET? Está dentro do Windows, certo? O framework .NET está dentro do Windows. Então, o que acontece? Porque a forma de implementar o processo é diferente. Qual que é a diferença? Quando a gente compila aqui do Lazarus aqui, ele vai criar um executável, né? Eu mostrei o executável lá, certo? Ele vai criar um executável, né? Vamos pegar aqui quadrado. Ele vai criar ó, um aplicativo aqui, ó, quadrado. Tá vendo aqui? Um aplicativo. É um executável. Ele tem um certo tamanho que ele vai estar sendo ocupado. Então, ele precisa colocar as bibliotecas para juntar para poder rodar o programa. Se não tiver as bibliotecas, ele não vai rodar. O que que acontece com o C Sharp? O C Sharp leva em consideração o framework .NET. Ah, tá. O que é o framework .NET? Então, o que acontece? O .NET ele está instalado no Windows, ou no Linux, ou no Mac. Ele vai estar na plataforma. Aí, o que acontece? Como ele está já na plataforma, ele não precisa ter uma biblioteca para ser adicionado. Quando ele coloca System aqui, no caso, ele está colocando todas as bibliotecas que ele pode ter. Ó, esse System aqui é o framework .NET que tem tudo que precisa. Então, ele não vai precisar de colocar use, certo? Ele está aqui, né? Dependendo do projeto, depois que a gente for trabalhar com projetos maiores, né? Ó, eu vou mostrar aqui o que que dá para fazer usando o .NET. Ó, essa é uma aplicação gráfica, certo? Que vai usar, né, desenvolvido em C Sharp, certo? Usando interface gráfica, né? Então, o que acontece? Você consegue pôr para rodar. Aqui não vai rodar porque não tem o banco de dados aqui, tá? Mas ele tem interface gráfica. E ele roda assim, ó. Vamos dizer assim, eu vou fechar aqui, parar ele, parei ele, certo? Mas ele gera, ó, pegar onde tá. Ah, sim, veja. Ah, tipo, aqui, ó. Criou a aplicação. Aquela aplicação com interface gráfica lá, ó, criou 323 KB, certo? Ele não vai rodar, não vai dar para chamar, mas vai dar para visualizar.
Deixa eu fechar algumas coisas aqui, né? Acho que eu tenho um que roda aqui. É, vai demorar um pouquinho para atualizar aqui, tá na nuvem. Mas é aquela cara ali que eu mostrei. O senhor tem que baixar o .NET? Oi? Tem que baixar o .NET para rodar a versão do isso. Para executar? Para usar no C Sharp, né? Tem? É, tem. Tem. Mas nos códigos executáveis no C Sharp, ele sempre, ó, aqui, ó, certo? Eu executei aqui. Não tá rodando o Visual Studio em cima do projeto, certo? Ele tá rodando direto, tá? É, isso. Mas olha aqui o tamanho do executável, ó, 10K, é nada, certo? É. Hã? Ele é muito pequeno o executável. Por quê? Porque na realidade ele só vai ter a chamada daquilo que vai fazer. Quem vai montar vai ser o framework.NET, certo? Oi? Toda máquina vai ter, porque ou ele roda o framework.NET ou ele já executa o Java, certo? Que são equiparados. A grande maioria das coisas são comuns, certo? Ah, então, isso é o que faz com que o C Sharp possa rodar no Windows, no Linux, no Mac, no Android, certo? Posso fazer jogos, posso fazer um monte de coisa sem necessidade de você ter grandes recursos. Bacana? Tranquilo? Então, trabalho, o que que é? Fazer o código do ponto no C Sharp. Fechou? Posso fechar aqui? Alguém tem alguma dúvida? Comentários, observações?